Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e como ontem a gente teve um programa especial de entrevista, hoje a gente vai repercutir o Focus, o que muda, o que não muda no relatório Focus, que traz as principais projeções do mercado financeiro para os nossos indicadores macroeconômicos. A gente vai falar também de Banco Master, novos desdobramentos, novas falas, inclusive aquele evento que aconteceu ontem na Febraban, que trouxe dois pontos bem interessantes. A questão do Campus Neto ter deixado de lado ou ter feito vistas grossas para a questão do Master, a gente vai falar tudinho sobre isso. E além desses assuntos, a gente vai falar do tarifaço, que cada vez está se aproximando de um tarifinho e acabou trazendo a exceção e tirando os 40% ainda restantes da carne do café brasileiros. E isso já traz mais exceções do que regras em relação às tarifas dos Estados Unidos para o Brasil, das importações estadunidenses aí de produtos brasileiros. Então vamos falar sobre esses assuntos hoje, mas antes vamos dar uma passadinha na agenda para ver o que tem de indicador, quem fala, quem não fala. E já adianto, essa semana a agenda está meio xoxa, ela está meio morna, porque é a semana de ação de graças lá nos Estados Unidos, um feriado importante, então tem poucos indicadores importantes e relevantes saindo lá nessa semana, até para eles não se perderem no meio do feriado. É uma semana que acaba ali tendo uma semana curta, o feriado de ação de graças fecha os mercados e não tem indicadores, então acaba deixando todo mundo num compasso de espera nos Estados Unidos, e isso reflete na agenda e também nos outros mercados. Então já vamos passar pela agenda para ver o que a gente tem de indicadores importantes aí. Na Alemanha, saiu o PIB do terceiro trimestre às 4 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, aqui no Brasil, saiu o IPC-FIP da terceira quadricemana de novembro. Aqui é a medição do IPC, do Índice de Preços ao Consumidor semanal, medido pela FIP. Tem a medição também da FGV, mas nesse caso é a da FIP, às 8 horas da manhã. E INCCM de novembro, então também medição agora sim da FGV, do INCC Mercado, medição de novembro, e também pela FGV saiu a sondagem da construção de novembro às 8 horas. 8h30 tem dados do setor externo de outubro aqui do Brasil, divulgação essa do Banco Central, mas não para por aí, a gente ainda tem um tiquinho mais de agenda, que às 10h30 da manhã saíram os dados de índice de preços ao consumidor e núcleo do PPI, então aqui os dados de inflação ao produtor de setembro, lá nos Estados Unidos, voltando à normalidade agora das divulgações. E meio-dia, daqui a pouquinho, sai o índice de confiança do consumidor de novembro, também lá nos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver, uma agenda bem enxuta, sem aquele monte de fala de dirigente, diretor, presidente de Banco Central, principalmente dos Estados Unidos, que tem um contingente grande ali de pessoas que normalmente falam, em virtude do feriado. E o feriado de ação de graças também já está dando a graça no nosso fechamento de mercado, porque essa semana se espera um volume menor de negociações no exterior e isso acaba impactando os mercados lá em Nova York e acaba impactando também, por consequência, o mercado brasileiro. Então vamos ver como ficou o fechamento ontem. Teve alta aqui na Bolsa, quebrando aqueles dias negativos depois do recorde. Uma alta não tão forte, não foi um grande impulso como a gente viu acontecer no exterior, mas uma alta que quebra aquela sequência de quedas que a gente vinha acompanhando. Então vamos comentar o que fez essa alta acontecer, principalmente esse otimismo vindo de fora e o que limitou a alta de não acompanhar completamente esse otimismo de fora. Então vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar o que a gente tem de fechamento de mercado. Vim me arrumar aqui na cadeira, mas vamos lá. O Ibovespa fechou em alta de 0,33, como eu falei, não foi uma alta tão forte, acompanhando ali o movimento de Nova York, que teve alta acima de 1% no dia de ontem, mas sim, essa alta veio aí muito em virtude desse otimismo de fora. Os dados domésticos, a agenda doméstica, acabaram, na verdade, limitando
a alta, porque a gente tem ali uma desconfiança em relação agora, principalmente questões que envolvem a política e o Senado, o rompimento ali do Senado com o governo, e isso pode trazer alguns entraves, principalmente aqui mercado fiscalista olhando, entraves em relação ao fiscal. Então isso ficou bastante no radar ontem, acabou limitando essa alta. E, além disso, não foi um dia bom para commodities. Então, Petrobras não teve um dia positivo, a Vale não teve um dia positivo, a própria CSN Mineração, que acaba tendo, né, o seu desempenho ligado ali ao minério de ferro, não teve um dia positivo, inclusive ficou entre as maiores quedas. Então, um dia bem negativo para as grandes empresas de peso do Ibovespa, ao mesmo tempo ali que algumas ações ligadas às commodities não ajudaram, na verdade, jogaram o desempenho para fora. O otimismo mesmo veio puxado por Nova York. Então, como a gente vê aqui, né, a Nasdaq, pode colocar aí na tela para o pessoal acompanhar, a Nasdaq teve uma alta de 2,69 ontem, uma alta bastante grande a da Nasdaq, justamente mostrando aquela recuperação ou sinais de recuperação do setor de tecnologia que vinha sofrendo dia após dia com a desconfiança em relação aos preços das empresas ligadas à tecnologia e, mais especificamente, ligadas à inteligência artificial. Então, um dia ali mais de recuperação das bolsas depois de tantas quedas, mas também já um posicionamento antecipado para passar o feriado. É aquela coisa, você está num compasso de espera, você não vai tomar grandes posições, você vai mostrar alguma recuperação ali, mas já vai se posicionar preparando para os dias que o mercado vão ficar fechados. E esse foi mais ou menos o clima de ontem no exterior e que acabou trazendo algum vento positivo aqui para o Brasil. Mas as questões domésticas mesmo acabaram limitando esse desempenho. O dólar, ele teve uma queda de 0,11%, fechou ali na casa dos 5,40, inclusive ficou oscilando ali entre 5,37 e 5,39. Não foi também um dia de muita movimentação para o dólar, mais um dia de queda até acompanhando a alta da bolsa. Um dia mais normal, apesar da queda das commodities, foi um dia de movimento típico de bolsa e câmbio, né? A bolsa subiu e o câmbio caiu um pouquinho. E só lembrando que o câmbio está bastante estável nesse fim de ano, existe uma instabilidade que acontece normalmente no final do ano em relação a remessas para o exterior. Então, ontem, inclusive, teve intervenção do Banco Central vendendo dólares no mercado de câmbio, justamente para fornecer essa liquidez e suprir essa demanda mais de fim de ano, que normalmente começam as remessas para o exterior, principalmente dos lucros. Então, é um movimento que deixa a moeda mais instável, deixa o dólar mais instável, e o Banco Central acabou intervindo para fornecer essa liquidez por essa demanda de dólar, e que essa demanda de dólar, que é bem comum no fim do ano, não desequilibre a moeda e não deixa ali ela tão volátil e indo para patamares mais altos. Então a gente começa a ver agora esse movimento acontecendo, então a gente pode ter dias mais voláteis para dólar, principalmente nesse finzinho de novembro e no mês de dezembro. Mas ainda assim o dólar operou em queda e caiu aí, ficou na casa dos 5,39, caindo 0,11%. Agora vamos falar de outro assunto, porque a gente tem um monte de coisa aqui para falar que não deixa, né? Os assuntos não deixam de estar ligados uns com os outros. Então a gente já vai passar aqui para um assunto com vocês e eu vou até abrir aqui para acompanhar com vocês, porque agora a gente fala de tarifaço. Então a gente teve a negociação do tarifaço, né, que vinha acontecendo. Existia uma pressão, eu falei inúmeras vezes aqui que existia uma pressão, principalmente dos setores ligados à alimentação e bebidas, bares e restaurantes lá nos Estados Unidos, para que caíssem as tarifas, principalmente de carne e de café, porque isso estava encarecendo muito os produtos que entravam já nos Estados Unidos. Então os produtos estavam entrando muito caros, e se tratando de café e carne, que o Brasil é um grande exportador para os Estados Unidos, as tarifas estavam deixando a negociação inviável e os preços mais inviáveis ainda. Porque vamos imaginar, né, que antes as tarifas estavam ali em 50% para esses itens, os itens já entravam com 50% de tarifa, muito mais caros.
Mesmo que você ache outro país fornecedor, os outros países e a demanda, a própria oferta interna dos Estados Unidos não supria a demanda toda que eles tinham lá. Então eram dois produtos que o Brasil era grande exportador e que estavam ficando muito caros já para quem ali administra o setor de alimentos, bebidas, bares e restaurantes, quem dirá para o consumidor final, porque esses custos eram repassados. Então começou a ter ali uma falta de produtos, começou também a ter uma alta de preços e isso começou a incomodar, em consequência, o setor e os consumidores. E a gente não pode esquecer que Donald Trump se elegeu falando de inflação, falando que ia diminuir a inflação, que a inflação era um grande problema a ser combatido. Então ele se elegeu com essa bandeira e a própria tarifa, né, as próprias ações dele estavam levando a um processo inflacionário por conta das tarifas. Então isso já começou ali a incomodar. Primeiro, ele tira a tarifa que era a tarifa colocada para todos os países, então ele tira aquela tarifa de 10%, ele diminui a tarifa, só que o Brasil continuava com 40%, porque se a gente tinha as 10 mais 40 das tarifas que eram ali específicas do Brasil, o nosso produto ainda estava muito caro e pouco competitivo. Lembrando que a gente que fornece boa parte desses produtos para lá. E aí a gente tem no fim da semana passada a revogação dessas tarifas extras, né, dessas tarifas a mais que a gente tinha no Brasil, e esses 40% caem também. Então o tarifaço, que foi falado ali no começo do ano, e principalmente no meio do ano, quando ele é direcionado ao Brasil, vai virando cada vez mais tarifinho, porque já tem mais exceção do que regra. Então a gente tem ali a regra, os produtos brasileiros têm tarifa de 50%, aí a gente começa a abrir exceção. A gente não, né? O governo dos Estados Unidos, a laranja não, suco de laranja também não, a carne não, café não. E são os produtos que acabam tendo maior volume de exportação. Claro que tem outros produtos, óleos e tudo mais que entram nessa diminuição também de tarifa e que acabam, né, saindo pela exceção à regra. Mas a gente vê que boa parte dos produtos e produtos que têm relevância na exportação brasileira para lá já estão fora do tarifaço. E principalmente produtos que ou estão em processos da cadeia produtiva nos Estados Unidos e que deixariam o produto final mais caro, ou que são produtos ligados às commodities alimentícias. Então a gente está falando de laranja, suco de laranja, café, carne, que acabam encarecendo o prato do estadunidense, que também pesa na inflação. Se você se elege com um discurso falando que você vai acabar com a inflação e você começa a ter inflação de alimentos por uma consequência de um ato do seu governo, isso pega muito mal. E as pessoas vão cobrar cada vez mais. Donald Trump já não está muito bem recebido e muito bem avaliado lá nos Estados Unidos. Se você começa a ter uma inflação de alimentos, esse desgaste político acontece muito mais rápido e a imagem vai se deteriorando também com cada vez mais velocidade. Então ele tira essa tarifa para tentar salvar um pouco a sua imagem, o seu desgaste ali em relação às consequências dos seus próprios atos, mas acaba aí colocando o Brasil como um grande vencedor dessa história. Não à toa que o New York Times publicou uma notícia, um editorial ali falando que o Brasil desafiou os Estados Unidos e venceu. Porque o Brasil não abaixou a cabeça, não fez as vontades ali de Donald Trump no primeiro momento, não sentou para negociar abaixando a cabeça, porque a gente sabe que Donald Trump sempre coloca ali as suas imposições de cima para baixo, com as suas condições, com os seus termos e condições. E muitos países que inclusive abaixaram a cabeça, depois tomaram 50% também de tarifa, ou países que tentaram negociar, posteriormente tomaram tarifa também. Então o Brasil ele se manteve ali em pé em relação a essa negociação, não sentou para negociar em posição de desigualdade e acabou no final das contas vencendo a briga, até porque existe uma pressão interna dos Estados Unidos que são muito relacionadas aos produtos ou ao tipo de produto que a gente exporta para lá. Então o tarifaço começou a perder força logo no começo com as primeiras exceções e agora perde cada vez mais força com as novas exceções. E aí a gente começa a ver que realmente todo aquele discurso que se tinha em relação a Bolsonaro, ditadura da toga,
era uma desculpa, era uma justificativa para você colocar as tarifas em relação aos produtos brasileiros no patamar mais alto no primeiro momento do que todos os outros países e forçar a negociação. Nada daquilo realmente se sustentaria, na verdade, ao longo do tempo, né? Isso ia se mostrar frágil porque os interesses eram outros. Os interesses estavam ali nas terras raras, nos minérios, nas big techs. Tinha uma série de outros interesses, os BRICS, a moeda dos BRICS. Então, o ataque era direcionado a outras questões. Mas para falar ali que tinha uma questão política, uma ditadura da toga, um inimigo, um outro, coisa que os Estados Unidos sempre fazem, eles colocam essa justificativa. E a gente tem o vídeo do Donald Trump falando sobre isso em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no final da semana, no final de semana também, e como ele reagiu em relação a isso falando, que pena. Então vamos colocar aqui o VT e eu comento na sequência. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? Former Brazilian president. So I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Sir, are you willing about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing, I haven't. Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. And do you have any comment? That's too bad. No, I just think it's too bad. The order. É isso, né? Ele falou, acho que é uma pena. Foi quase uma coisa ali de música do Raça Negra, né? Porque depois que ele teve toda aquela declaração de amor, né? Porque Bolsonaro se declarou ali, falou, eu te amo, ele fala, que pena quando o ex-presidente é preso. É tipo, você jogou fora os sonhos que eu te dei, os sonhos que sonhei, né? O amor que eu te dei, que pena, amor. Então, é isso, em clima de Raça Negra, a gente analisa aqui as falas de Donald Trump e esse amor não correspondido, né, que foi usado como todas as outras pessoas e figuras e questões, às vezes assuntos, temas que são usados pelo presidente, ex-presidente, já estou botando o Trump de escanteio. A gente vê, né, que todas essas justificativas são usadas, e usadas mesmo, porque quando o Donald Trump vê que ele não vai extrair nada de bom daquilo, além do que ele já extraiu, ele descarta como marionete ali usado. E ele fez isso e vem fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família há algum tempo. Eu já falei que o Bolsonaro está fora do baralho em vários aspectos e agora parece que também foi descartado por Donald Trump num... que pena, depois de falar, né, é só alguém que eu conheço, e receber te amo e falar é só alguém que eu conheço, é tipo responder obrigado por te amo, agora ele fala, que pena, foi preso, que coisa, né, eu ia encontrar, ainda muita gente falou, como que ele ia encontrar o ex-presidente se ele estava em prisão, né, isso foi até colocado em alguns momentos, mas eu acho que a grande coisa aí também é o que pena no final, porque é uma resposta que mostra que realmente já está descartado. E ontem, até já puxando o gancho para o próximo assunto, ontem teve uma reunião na Febraban com banqueiros, né, banqueiros e o setor bancário de forma geral, e nessa reunião alguns assuntos foram analisados ali do Banco Master. Como a gente está com pouco tempo de programa, a gente tem mais 8 minutinhos, eu vou falar por cima e depois a gente volta nesse assunto, porque na semana passada, no fim da semana, começaram a rolar, né, alguns vídeos nas redes sociais de algumas pessoas influentes, alguns jornalistas, algumas pessoas ali que falaram em relação à compra do Master pelo BRB como se fosse um grande negócio, ou até pessoas falando que o CDB ali, que os títulos do Master eram grande coisa, quando na verdade a gente sabe que o banco já estava enfrentando problemas, e muita gente veio me mandar esses vídeos, porque eu fiz um vídeo lá falando do Master, e muita gente veio mandar e falar, mas isso aqui era público? O que que era, né? Por que a pessoa está falando tão bem da compra do BRB, né, da compra do Master, na verdade, pelo BRB, sabendo de todos os problemas? E você vai vendo ali no discurso, da forma que ele vai sendo construído, como se fosse uma grande novidade, fosse trazer uma grande novidade para o mercado, quando na verdade era uma falcatrua só. Só na questão ali dos títulos que não existiram
e foram comprados pelo BRB para injetar dinheiro no Master quase de forma artificial, para depois ele ser comprado por esse banco por um valor maior, com todas aquelas questões de controle acionário para tentar driblar a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então ali uma falcatrua sem fim e que parece, né, que nos tempos de Campos Neto, quando ele estava à frente do BC, isso foi meio que deixado de lado, foram feitas vistas grossas ali por parte do Banco Central. E aí ontem, nesse evento da Febraban, os banqueiros e os grandes bancos acabaram elogiando Gabriel Galípolo. Será que Gabriel Galípolo agora está conseguindo o que ele queria depois de tantos acenos? Claro que nessa questão ele foi mais responsável mesmo, ele teve ali um posicionamento que deveria ter sido feito na presidência do Campos Neto, que na verdade ignorou os alertas que foram dados, e agora ele tem a posição que deveria ter sido tomada no passado de liquidar o banco que estava com uma série de problemas e tentar ali uma negociação, né? Não tudo do Banco Master foi liquidado, então, por exemplo, outros bancos que pertenciam ao Master vão ser vendidos, mas o Banco Master mesmo, que concentrava todos esses problemas, foi liquidado, coisa que deveria até ter sido feita antes. Era isso que estava sendo falado e até por isso Galípolo foi elogiado. Depois de todos os acenos e de mostrar tanta independência, parece que o mercado financeiro acenou um pouquinho de volta para o Galípolo. E nesse mesmo evento foi falado ali sobre também Daniel Worcaro e Jair Bolsonaro, que tinha sido preso recentemente. E os dois foram dados, inclusive ali nesse almoço da Febraban, como liquidados. Foi um não assunto. Ninguém quis falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua prisão, porque realmente era um assunto que não vinha ao caso. Não tinha nada a ver falar disso naquele evento, porque já era esperado e ninguém estava fazendo grande coisa daquilo. O que mostra que a grande preocupação agora com o Master, pelo menos dos grandes bancos, é mais em relação ao FGC, como você vai recompor esse fundo garantidor de crédito depois do rombo que o Master fez e vai garantir essa liquidez do sistema, como isso vai ser reconstituído, do que o Worcaro também propriamente dito. Esse foi dado como liquidado junto com o Jair Bolsonaro, que eu já estou falando aqui faz algum tempo, que ele é carta fora do baralho no mercado. Então a prisão dele não mexeu nadinha, inclusive, com o mercado. Era uma coisa que o mercado, inclusive, estava vendo que ia acontecer mais cedo ou mais tarde e não fez preço nenhum. O que mostra que realmente para o mercado financeiro ele é descartado. E o mercado já está olhando para quem que vai assumir esse lugar da extrema-direita, da direita e da extrema-direita nas eleições do ano que vem. Então o mercado já está olhando lá para frente. O Jair Bolsonaro está descartado faz um tempão. E aí a gente vê, né, num evento como esse da Febraban não ser um assunto, e quando questionados falaram, mas isso não vem ao caso, não tem o que falar, mostra que realmente é um assunto que... Nossa, agora me fugiu. Eu vou até colar aqui porque eu escrevi isso e eu esqueci, gente. Eu tô assim, terça-feira, e eu já tô assim, só se falou em outra coisa. Era isso que eu queria falar. Só se falou em outra coisa. Em Febraban não teve menção nenhuma ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a não ser que ele era um não assunto mesmo. Então, assim, a gente fecha, né? Eu vou entrar mais nesses assuntos do Banco Master, eu passei muito por cima, porque eu tinha mais 8 minutinhos e é um assunto complexo, é o que eu sempre falo. Se você começar a puxar fio do Banco Master, não sobra nada. Porque a influência e o dinheiro do Daniel Worcaro chega a lugares que a gente nem imagina que chegasse. Então você vê que ele tem muito mais tentáculos ali de influência e de dinheiro do que se imaginava. O dinheiro dele chega e tentando buscar essa influência política, essa influência econômica, de uma forma que a gente nem imagina. Então, claro que a gente tem as ligações mais próximas que estão ali, inclusive BRB, Ibanez, que acabam sendo ligações mais próximas por conta dessas carteiras de crédito. Você tem algumas ligações ali que são mais diretas, mas a influência e o dinheiro vão passando por influências indiretas que, se você vai puxando o fio, é o que eu falei, eu fico 3 horas aqui só falando de Banco Master e aí não dá. Então passei rapidinho
Aí depois a gente volta nesse assunto para trazer mais detalhes com um pouquinho mais de tempo. Agora eu quero convidar vocês para a nossa aula que está chegando, porque é no dia 27, né? Então falta 2 dias aí para a nossa aula inaugural da pós-graduação Teoria Crítica da Sociedade, que acontece às 8 horas da noite. E para você não ficar de fora, para você ter acesso a essa aula, é só se inscrever nesse link aqui embaixo, em iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui no cantinho da tela. E antes de passar para os nossos rolezeiros ali de cima, nossos vizinhos de cima, eu vou contar uma boa notícia, né? A gente passa aqui o programa todo falando de má notícia. Vou falar de uma boa notícia porque ontem eu fui receber um prêmio em nome do ICL Mercado Investimentos. Nós ficamos aí no top 3 dos mais admirados em economia, negócios e finanças, e nada disso seria possível sem vocês aí da audiência, que acabam trazendo também muito apoio, sem todo mundo que está ali no Switcher, que faz parte dessa equipe, porque quando a gente fala de programa de TV, não sou só eu que estou aqui à frente, a gente tem todo mundo que participa numa grande equipe, que parte desde assistências de roteiro, roteiristas, nós temos ali todo mundo que está no Switcher. Vou agradecer todo mundo, eu tenho medo de esquecer as pessoas porque eu tenho um problema com o nome, mas a gente tem o Amaral do áudio, a gente tem a Larissa das Tardes, a gente tem a Aline, que me ajuda muito no roteiro, braço direito ali na manhã, a gente tem o Cleison, o Alex, o Anderson, o Caio, tem toda a galera da direção também. Então é uma equipe, né? Eu estou só lá recebendo o prêmio em nome de todo mundo, mas é uma equipe enorme que acaba aqui ajudando a sustentar esse programa todo dia de problema, aí não, né? Esse programa todo dia de manhã. E sem vocês, a gente também não estaria lá. Então, tem que agradecer a audiência também. E a gente estava lá representando a Vivian, o ICL Notícias, o canal que também ganhou, e o mercado. E o mais legal desse prêmio é que quem votou, né, diferente aí de outros prêmios que são votação popular, são pessoas da comunicação. Então, jornalistas, tem ali as pessoas que são assessores de imprensa, é voltado para veículos de comunicação. Então, me surpreende muito o mercado estar lá, inclusive num evento patrocinado por Deloitte, BTG, que a gente sempre fala aqui, mas a gente estava lá representando o mercado de investimentos, um jornalismo independente, que nada contra a corrente, é trabalho de formiguinha, e que a gente está aqui todo dia de manhã para tentar levar a informação econômica para vocês de um jeito um pouco mais leve e traduzido. Agora sim, eu jogo para os nossos vizinhos de cima, William De Luca e Guga Noblar, já estão a postos para receber vocês. E a gente volta amanhã com mais um Mercado de Investimentos. Um beijão e até lá, pessoal. Faltam só 2 dias para a gente poder lançar oficialmente, explicar todo o programa da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que esse curso é oferecido, um curso super demandado fora do Brasil, e a gente vai mostrar para vocês que não é qualquer curso, é um curso com os melhores professores do planeta e com um roteiro incrível para vocês poderem aprender, com um valor absolutamente acessível para todo mundo, muito mais barato do que cobram, né, outros cursos no Brasil que não oferecem 1/10 do que a gente vai oferecer. Quase simbólico para o que a gente vai estar ali oferecendo para o pessoal. E daqui a 2 dias a gente está junto. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.